O que faz um conquistador? Sangue, ferro e vontade inabalável. A história está cheia deles. Mas e quando o maior conquistador de todos olha para sua obra e sente nojo? Quando a vitória não sabe a glória, mas a cinza? Essa é a história não de uma batalha vencida, mas de uma alma perdida e reencontrada. A história de como o homem mais poderoso de um continente trocou a espada por uma palavra. A palavra era Dhamma. E hoje você vai conhecer a jornada espiritual mais radical da história, a de Ashoka, o Grande. Para entender a queda, você precisa entender a ascensão. Ashoka não era o príncipe favorito. Neto do lendário Chandragupta, ele cresceu em um palácio onde o cheiro do poder era mais forte que o incenso. Quando ele finalmente agarra o trono, a receita é a de sempre: consolidação pela força. E ele era bom nisso, muito bom. Seus métodos lhe renderam um apelido: Ashoka o Cruel. O império que ele herdou era vasto, mas um reino independente e rico no leste, Kalinga, riscava o mapa como uma afronta. E para um homem como Ashoka, afrontas são respondidas com apenas um argumento: o exército. Aqui está a primeira lição, tão antiga quanto a ambição. O poder absoluto não cria líderes sábios, ele testa seu caráter. E Ashoka estava prestes a enfrentar o teste mais difícil, um que ele mesmo criaria. O ano é 261 a.C. O exército de Ashoka avança sobre Kalinga como uma tempestade de aço. Os números são de pesadelo: 100.000 soldados mortos, outras 150.000 almas civis arrastadas pela fome, pela doença, pelo desespero. A vitória é total, é perfeita. E então Ashoka caminha. Ele vê o preço real. Não são números em um relatório, são filhos, pais, futuros destruídos. O rio de sangue não banha um reino conquistado, mas afoga o próprio conquistador. A lenda diz que ele chorou, e eu acredito. Nesse momento, Ashoka, o deus rei, desaparece. Sobra apenas um homem que faz a pergunta que nenhum manual de guerra tem a resposta: o que eu fiz? Este é o momento crucial. Kalinga não foi uma batalha, foi um espelho. E a verdadeira coragem de Ashoka não foi na guerra, mas em olhar para esse espelho e não desviar o rosto. Quantos líderes na história tiveram essa coragem? A verdadeira força está em questionar seus próprios atos no auge do seu poder. E aqui acontece o milagre. Ao invés de afundar na culpa ou escondê-la com mais conquistas, Ashoka faz o impensável. Ele muda, radicalmente. Ele abraça o budismo, mas vai além da religião. Ele cria o Dhamma, uma filosofia de governo baseada na não-violência, tolerância religiosa, compaixão e justiça social. Pense nisso. O homem que comandou a matança agora manda construir hospitais para animais. Ele renuncia à guerra ofensiva e faz a maior revolução de comunicação da antiguidade. Ele grava suas novas leis em pilares e rochas por todo o império. É o primeiro feed de rede social da história, e a mensagem era: parem de brigar, sejam bons. Isso é genial. Ele entendeu que conquistar território é fácil, difícil é conquistar a lealdade e a paz. Seu império não mais se expandia por fronteiras, mas por ideias. A grandeza não está em quanto se curvam ao seu medo, mas enquanto se inspiram no seu exemplo. Então, o que Ashoka nos ensina séculos depois? O poder da autocrítica. É nobre admitir que você estava errado, especialmente quando você está no topo. A verdadeira conquista é a do propósito. Ele trocou o império do medo pelo império da consciência. A comunicação como arma de paz. Seus éditos mostram que governar é, antes de tudo, conversar, estabelecer princípios claros. A lição mais dura: a redenção é possível. Mesmo após erros monumentais, um novo caminho pode ser construído. Ashoka não apagou Kalinga, mas fez de Kalinga o motivo de tudo que veio depois. Sua grandeza não está em apesar do seu pior ato, é por causa da forma como ele reagiu a ele. A história amama os heróis imaculados e os vilões irremediáveis. Ashoka é mais raro e mais humano que isso. Ele é ambos. Ele nos lembra que nossa pior batalha nunca é contra um exército estrangeiro,
mas contra a versão de nós mesmos que aceita a crueldade como preço do poder. A conquista final de Ashoka não está em nenhum mapa, está na prova, gravada em pedra, de que uma pessoa pode mudar. E que se uma pessoa pode, quem sabe nós todos não possamos.